o carnaval, certo? E deste assunto que a gente vai aqui abordar, não vamos falar tudo, provavelmente, mas teremos sim falar tudo, né? Para não esconder absolutamente nada. E para você que está lá do outro lado, se tem aí uma questão, aproveita a deixar aqui nos comentários e vamos que vamos. Eu vou agradecer o meu grande convidado, irmão Basílio, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, irmão Daniel, e obrigado você que está aí do outro lado, né? Seja bem-vindo a este canal. E dizer que o Senhor lhe abençoe grandemente, é sempre um prazer. Temos que falar de muitos assuntos, muitas temáticas que giram exatamente em torno da nossa sociedade, né? Em torno da própria vida toda em comum. E dizer que, se estiver ali, esteja ali. Hoje somos convidados para falarmos de uma temática não menos importante, ela é crucial e ela é contextual também, porque estamos exatamente nas vésperas desta grande atividade que acontece em quase todo mundo, o Carnaval. Então fique ali para poder saber mais ou menos tudo sobre o Carnaval e aposto que em poucos minutos que nós temos aqui dentro do canal do irmão Daniel, não será tempo suficiente para termos que esgotar todos os assuntos, mas temos a plena certeza que se você tiver alguma dúvida, vai colocar ali, e a gente vai poder responder naquilo que nós podemos, nas nossas limitações, claro, mas também podemos aqui apostar que você pode fazer também as investigações por vocês mesmos. Por isso é que nós estamos aqui para incentivar que o conhecimento da verdade tem que partir sempre de você, ok? Muito obrigado. Exato. O cristão e o carnaval, certo? São tantas festas pagãs que hoje podemos observar, mas será que o cristão deveria então abster-se de todas elas ou de algumas? Tem aí algumas festas que o cristão está à vontade, liberal para participar, será? Na verdade, o nosso Deus é um Deus de festas. E quando se fala, por exemplo, de Deus, há momentos que as pessoas pensam assim: não, mas Deus parece que é alguém que está ali todo nervoso no céu, com um chicote à espera de quem comete para poder castigá-lo. Mas não é nada disso. O nosso Deus é um Deus de festa. E tanto é que se você, por exemplo, ler Levítico capítulo 23, você vai perceber que Deus é um Deus de festa. Ali estão as 7 festas, né? E aí você consegue notar, por exemplo, que tem a festa da Páscoa, tem a festa dos pães asmos, tem a festa dos tabernáculos, tem a festa da expiação, tem a festa das trombetas, tem a festa do Pentecostes. Então o nosso Deus é um Deus de festas, ok? Só para teres noção que Deus não rejeita a festa. No tempo de Jesus, por exemplo, alguém estava para se casar e convidou Jesus. E Jesus fez-se presente naquela grande festa. E é ali onde Deus, por exemplo, Jesus faz o seu primeiro milagre, que transforma a água em vinho, e que muita gente às vezes tenta pensar já que é vinho alcoólico, mas não. Estava a se falar exatamente do verdadeiro suco de uva. E aí estava lá o mestre Sala para poder provar, e provou e disse que estava tudo perfeito e não havia nenhum vinho melhor do que aquele. Então, o nosso Deus é um Deus de festas e nós somos convidados a festejar com eles. E é assim que Jesus vem para nos levar. Imagine que eu nunca vi, por exemplo, existem pessoas que deram festas talvez de 3, 4, 5 dias, uma semana, e até pessoas que já deram festas de 30 dias, lá nos tempos mais remotos. Mas imagine que Jesus vai nos convidar para as bodas do Cordeiro, que vão durar um milênio, 1000 anos. Então, você é o maior convidado desta grande festa. Então, nosso Deus é um Deus de festa. Agora, claro, tal conforme foi colocada a situação ali do irmão Daniel, nós, como cristãos, devemos ir em festas que nós podemos ser bem representados e representar também dignamente o Deus na qual nós servimos. Porque, afinal de contas, nós somos súditos do reino de Deus. Logo, não é qualquer festa onde a gente pode ir, E o mundo hoje realiza montões de festas. Será que todas as festas o cristão deve ir? Na verdade, a resposta é esta, a princípio que nós demos, e nós podemos fazer aqui, talvez já aqui, um balanço de que as festas, elas são manifestações de alegrias. E a alegria, ela pode ser manifestada de várias maneiras. Há quem pensa que quando está alegre deve beber um pouquinho mais. E quando eu digo um pouquinho mais, estou a falar exatamente de bebidas alcoólicas. Há outros que pensam que manifestação de alegrias em festas não precisa fazer uso de bebidas alcoólicas. E aí está uma festa simples, com comidas, e as bebidas que lá são
são dadas ou são colocadas à disposição. Não são bebidas alcoólicas, temos aí variedades de sumos e tudo mais. E com frutas, e a festa também vai, e com a mesma alegria, não diria, né? Já que uma é alegria de excesso e a outra alegria mesmo de alegria que vem do coração, não por estímulos, né? Com outros auditivos, se podemos aqui permitir essa expressão, mas há estes tipos de festa. Há quem, por exemplo, pensa que uma festa tem que ser com pessoas de várias ordens e que ali se manifestam também desordens, se aqui permitirem, né? Desordens sociais, culturais e tudo mais. E nós que somos contemporâneos para a nossa geração, ok? Há aqueles ainda que desenvolveram um bocadinho mais, que chamam, por exemplo, as pares para aqui em Angola, não sei como é que é chamada para... pois, as pares, as famosas festas onde tudo vale, tudo vale. E essas festas, elas são caracterizadas por orgias, bebedices, glutonaria e outras coisas mais. E ali disse que é pegada a chave, trancam-se todo mundo num só quarto, por exemplo, ou numa só sala, num só anfiteatro, talvez, e pega-se a chave principal e atira-se num lado e aí tudo vale. Então, há montões de festas. Agora, será que o cristão pode ir em qualquer festa de gênero? Não, claro. Não. Com essas características que nós aqui apresentamos, de festas que não têm nada a ver com padrões morais, né, e que não estimulam a alegria, aonde Cristo pode ser convidado como hóspede, estas sim, o cristão não deveria então estar lá presente. Pois é. O irmão Basílio, lá no princípio, o irmão Basílio disse que o nosso Deus é Deus de festas, certo? Correto. E o irmão Basílio menciona aí a Páscoa e outras festas por aí. Será que faz parte, né, das festas que o cristão deve comemorar, a Páscoa? A Páscoa... Já falamos disso, né? A Páscoa, hoje, ela é comemorada pelo batismo, porque o batismo em Romanos capítulo 6, por exemplo, vai dizer que devemos morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. E Paulo vai trabalhar este assunto, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7, que diz que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, devemos nos alimpar do fermento antigo, ou seja, do fermento, né? E este fermento significa o pecado. Logo, nós... quando reconhecemos que somos pecadores, devemos nos dirigir a Cristo em contrição e arrependimento total e abraçar a Cristo. E abraçar a Cristo devemos fazer então este casamento com Cristo por intermédio do batismo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então a Páscoa, ela era uma festa que apresentava a vida de Cristo sem pecado, né? E veja que ela significa passar por cima de... E o resgate que aconteceu, por exemplo, para o povo de Israel lá no Egito, e que todos tinham que colocar o sangue na verga da porta, e houve salvação para todos aqueles que creram. Então, hoje a Páscoa, ela é comemorada pelo derramamento do sangue de Cristo, né? É que fez expiação sobre os nossos pecados. Então, nós podemos crer no sacrifício de Cristo e sermos salvos por Ele, não é? Então, você que está ali, você pode crer em Cristo Jesus. Ao crer em Cristo Jesus e ao ser batizado, você está a celebrar exatamente a Páscoa, abandonando também os pecados, porque o salmista vai dizer que quem confessa os seus pecados e abandona este, sim, alcançará misericórdia. Amém. Pois é. Bem, falando do cristão e o carnaval, parece que nós estamos rodeados em várias ou com várias igrejas, certo? Correto. E todos esses são cristãos, certo? De fato. Existe igreja que a dança é um pouco exagerada, existem igrejas que a dança é um pouco assim solene, mas não falta batuques, instrumentos musicais de forma assustadora, e esses todos já praticam o que o carnaval está aí a praticar, certo? Qual seria o posicionamento real de um cristão, incluindo os nossos irmãos, não é, que dançam um pouco exagerado, um pouco moderado? E é importante esta abordagem que o irmão Daniel traz, e poderia nos servir para todos nós de reflexão séria. Por quê? Porque qualquer comportamento que nós podemos adotar, ela vai estar definido se você serve a Deus ou não, né? De que lado você está?
Né? Por isso é que Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais ou façais uma outra coisa, façam tudo para a honra e glória do Senhor. Então, Nessas igrejas também que batucam. pois é, eles dizem que vamos... Pois, e veja que eles vão utilizar, por exemplo, um dos salmos que o Davi vai dizer que devemos louvar ao Senhor com danças e pronto. Mas não é no contexto na qual eles percebem esta situação. E podemos provar porque as danças hebraicas ou hebreias, elas eram marcadas como danças sacras, ok? E aquelas danças sensuais que nós vemos hoje em igrejas, escândalos de danças e tudo mais, e dizem que é para poder louvar a Deus, está tudo fora do padrão, ok? Está tudo fora do padrão. E então aqui o que é que nos interessa? Nos interessa também definirmos um bocadinho, porque se de facto as igrejas têm estado a dançar, e muitas delas têm estado a ir aos excessos, né? Primeiro que já não é permitido dançar, tanto é que Davi foi repreendido, por isso é que eu tenho dito que é bom sempre ter o costume de estudar a Bíblia. Davi foi repreendido pelas danças e músicas que ele tinha estado a inventar, em Amós, por exemplo. Se me permitirem agora pegar um bocadinho na Bíblia para fazer aqui um recurso rápido, né? Pega aí a sua Bíblia, vá lá para o livro de Amós. É importante porque as igrejas às vezes fazem, o meu povo se perde por falta de conhecimento e Deus vai repreender as atitudes que o primo teve. Veja, por exemplo, no capítulo 6 de Amós, no versos 5, Deus vai dizer o seguinte: que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos musicais como Davi. Significa que se Deus estava a reprovar as atitudes aqui da corrupção do povo de Israel e como Deus poderia responder a estas atitudes negativas que eles apresentavam em até cultos de adoração, e Deus estava a pegar como referência do estado deles a situação de Davi, é porque Davi não foi bem sucedido quando apresentou, por exemplo, aquelas músicas e estava a dançar. Tanto é que o texto também lá vai dizer que a sua mulher repreendeu que não é bom para que os reis dancem diante do povo. E veja que aquela dança não foi dentro do templo. É interessante, foi fora do templo. Ele ia resgatar a arca e naquela alegria, naquela euforia, e ele, talvez por alguma emoção, começou então a dar aí uns toques e as músicas, os batuques ficaram a tocar, né, numa alegria em tanta porque eles percebiam que a arca da aliança no meio do povo de Israel significava que Deus estava no seu meio. Então, Davi foi repreendido, os sons, os batuques também foram repreendidos. Por quê? Porque as músicas, elas estão em classes. Hoje não vamos falar de músicas, vamos falar sobre o carnaval, ok? Não precisa perder o foco, estamos dentro do assunto, estamos? O porquê que nós associamos a música e o carnaval? Porque não há carnaval sem música, ok? Não há carnaval sem música. Tanto é que o carnaval significa festividades da carne, ok? Essas festividades da carne, aqui talvez a princípio, e depois vamos lá mais um bocadinho a fundo, no histórico do próprio carnaval, para você perceber melhor, claro. Exato. Eu já ia fazer uma pergunta se há um histórico, tem um historial. Com relação ao carnaval. Vamos ajudar ali os irmãos a chegarem a este histórico. Mas, a princípio é que você deve notar já que a questão do carnaval, que significa a mesma festa da carne, ela é de origem pagã, ok? Os romanos, antigamente, eles davam glória a vários deuses, ou seja, os pagãos têm vários deuses. E um dos deuses, que era Saturno, no caso, por isso é que chama-se festividades da Saturnália, e esta Saturnália era exatamente celebrada no momento em que as pessoas manifestavam tirar todos os prazeres da carne sem restrições, ou seja, é um momento que não havia regras. E tal conforme eu disse, que dali, desta situação de tirar as regras, os princípios que norteiam a sociedade, o comportamento moral da sociedade, ao retirarem, foram surgindo, foram difundindo muitos comportamentos estranhos. Festividades onde as pessoas, por exemplo, praticam orgias e tudo mais, vem tudo, é motivado tudo pelo carnaval.
Há muita gente que não sabia disso, mas todas essas festividades de imoralidade, elas são motivadas pelo carnaval. E veja que as músicas associadas ao carnaval são músicas que estimulam o comportamento, ou seja, o corpo leva-se a mexer, a dançar e a tudo mais. Mas qual é a dança? Na verdade, as danças são mediante cada cultura, né? Mas os pulos e tudo mais, as manifestações espirituais, tal conforme são chamadas, às vezes nessas realizações dessas festividades, são quase todas elas semelhantes. Por quê? Eu tenho dito sempre que quem influencia as músicas é que influencia o estilo da dança. E por detrás disso, claro, temos sempre alguém. Se não for Deus, é o inimigo de Deus. Olha, essa parte, essa abordagem do irmão Basílio, ou que o irmão Basílio faz, leva-nos à próxima pergunta. Como é que Satanás, não é, aproveita-se dessas festas, né, pagãs? Como é que ele se aproveita? Como é que ele entra aí? Bem, ele entra por quê? Ele entra porque sabe que nas festas pagãs, primeiro você vai adorar os seus deuses. Sem saber. E sem saber, pois, há momentos que ele até pronuncia-se, porque há um princípio que aqui mesmo em Amós tem, que diz que Deus não faz nada sem antes mostrar, pois, em Amós capítulo 3, versos 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este princípio vale para os dois, tanto para Deus como para Satanás. Satanás há momentos que ele não coloca as pessoas a fazerem coisas que eles próprios não percebem. Se bem que, na maioria das vezes, ele coloca-se de forma disfarçada e a pessoa não percebe, quando despertar já está na armadilha. Mas ele já tem aqui, por exemplo, o poder de escolha, né? A liberdade de escolha. Se quer permanecer no erro ou sair do erro. Por quê? Porque Satanás depois pronuncia-se que isto tem a minha autoria, tem a minha assinatura. Como é que é? Gostaste? Avanças ou não avanças? Então você tem ali o poder de escolha. É interessante. E veja que Satanás, ele vai embrulhar-se, por exemplo, em coisas que aparentemente são inofensivas, né? Não, mas o que é que tem, por exemplo, a ver uma música daqui da cantora Lady Gaga, daqui do cantor XYPHD? Quando a gente pega a letra da música vai identificar se ela está vindo da parte de Deus ou está vindo da parte do inimigo. Imagine que Satanás, para as músicas seculares profanas, que são aquelas que são todas desvirtualizantes, né? Ele colocou já a sua assinatura. E veja que muitos de nós testemunhamos pessoas ou cantores famosos a dizerem que fizeram pactos com Satanás. E mesmo assim, a gente se atreve, mesmo sendo cristãos, a ouvir essas músicas. E que nos levam, claro, tudo quanto tem a assinatura de Satanás, Satanás imprime a sua maldição. Não bênção, porque bênção quem abençoa é Deus. Satanás não abençoa, Satanás amaldiçoa a pessoa que assiste, que ouve tais situações. Por isso é que nós não podemos nos colocar nos terrenos de Satanás, né? E ele está infiltrado nessas situações? Está. Como é que ele vem? Aparece de forma camuflada e às vezes aparece mesmo de forma visível, né? E os seus agentes acabam publicitando aqueles a quem eles servem. Então, conforme nós cristãos falamos mais de Cristo, eles também falam dos seus deuses, de Satanás. E por isso é que as suas músicas vão exatamente desvirtualizar aquilo que Deus virtualizou. Por exemplo, Deus deu a lei da moralidade. Deus disse o seguinte, que o casamento, por exemplo, o casamento é de um homem e de uma mulher. Mas há quem cante que você pode casar com 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas ao mesmo tempo. Calma aí, essa música não pode vir de Deus, só pode vir do inimigo de Deus, ok? Há outros ainda que cantem que os homossexuais podem sim formar famílias, ok? E que eles são pessoas normais. Mas, por amor de Deus, meus amigos, então, mas como é que, quem é que vai estar grávido? O que é a família, então? Então, o que é a família? O conceito de família, para muitos, acabou se desvirtualizando. Por quê? Porque Satanás entrou ali, criou uma confusão, criou, na verdade, um carnaval e ele tirou tudo o quanto é moral. Ao bem nós chamamos mal e ao mal nós chamamos bem.
Então, Satanás está sempre por detrás dessas coisas que desvirtualizam a sociedade. Irmão Basílio, então quem deve participar no carnaval? Correto. Quem deve, quem não deve? Na verdade, quem deveria participar no carnaval só seria mesmo Satanás, sozinho, ele e os seus anjos. Dizem que o carnaval faz parte da promoção da cultura, então cultura também é tudo do diabo. Atenção, quando nós falamos do carnaval, nós estamos a falar de uma manifestação cultural. E as manifestações culturais dependem, tal conforme eu disse a princípio, de cultura para cultura, ou seja, de nação para nação. Né? Todas as nações, cada uma tem uma cultura. E os ideais daquele, por exemplo, que escreveu a respeito do carnaval, a princípio talvez era a manifestação de culturas, mas ele nem sabia, por totalidade, o que ele estava a trazer. E essa inspiração do carnaval, e eu tenho a plena certeza que não foi Deus quem o trouxe para o homem. Ok? Tenho a plena certeza que não foi Deus. Deus nunca, por exemplo, pode inspirar alguma coisa que depois pode se tornar um laço para o próprio homem. Ok? Uma armadilha para o próprio homem. Não, Deus não faz armadilhas para ninguém. Satanás, ele sabia como estava a imprimir estes ideais e veja que ele foi desenvolvendo e as culturas foram arrecadando. E hoje veja que para o Brasil, por exemplo, a questão do carnaval agora é manifestação de talvez um desfile de samba, né? De funk e outros tipos de dança, vestuários muito esquisitos e tudo mais. Para a Espanha, eles usam, por exemplo, máscaras, as máscaras são muito caras e outras e tudo mais. Para a Itália, quer dizer, aqui, e nós aqui, por exemplo, em Angola, em África, o carnaval também não só é manifestação de culturas, as pessoas vão manifestando as suas culturas. Nós, por exemplo, aqui em Angola, nós temos os ovingandes. Os ovingandes são palhaços, são não sei o quê. E que para as outras realidades, por exemplo, o Ocidente também tem os seus palhaços. Claro, cada um segundo a sua cultura, mas veja que eu disse sempre que as motivações e a maneira de como elas são apresentadas serão sempre iguais. Por quê? Porque são manifestadas por danças, manifestações de espíritos e tudo mais. Ok? Não só as culturas são apresentadas, e veja que aqui as culturas, os ovinganges estão associados a espíritos, ou seja, ao espiritismo. Ok? E para os outros, lá do outro lado, são manifestações de magia e tudo mais. Então, essas culturas que ofendem os princípios de Deus deveriam ser evitadas. Ou seja, o cristão não poderia se colocar em lugares onde a moralidade não é exaltada. Enquanto a imoralidade for o pano de fundo, for a norma mais alta da atividade, o cristão ali não deve estar presente. Por quê? Porque a conduta cristã ela é definida pelo cristianismo mesmo. E o cristianismo é seguir os exemplos de Cristo. O que Cristo fala, por exemplo, com relação a estas festividades que nós falamos que para a nossa situação é o carnaval? Como Cristo, por exemplo, trabalha esta situação para que o cristão entenda, de facto, que não pode participar no carnaval. Na verdade, a palavra carnaval ela não é apresentada na Bíblia. Ok? Mas Deus vai dar princípios bem claros para que você perceba que festas com características deste tipo ou deste gênero, o cristão não deve fazer parte em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas agora vamos para uma definição muito simples e eu vou lhe dar o princípio agora. Veja, vamos lá definir o carnaval. O carnaval, se é festa da carne, já podemos ter certeza de que todos os excessos são permitidos. Mas antes que a gente vá para ali, que eu dou já ao princípio, você deve perceber. Vá lá para o teu telefone. E a nossa geração é boa, a geração alfa, porque é caracterizada pelo mundo digital. E eu penso que você tem aí smartphone, tem aí um computador, e você está nos assistir a partir do YouTube, né, das redes. Irmão, mas antes dessa abordagem, correto. Poderíamos dizer que o carnaval, em outros lugares, conforme o mano Basílio disse, aqui em Angola celebra-se diferente do Brasil, correto. A Alemanha diferente do Brasil também, assim, assim, não é? Podemos dizer que é a apresentação do diabo em diferentes lugares. Conforme a Bíblia diz que aí eles chamam de Abaddon, lá eles chamam de Apolo. Será que é nessa perspectiva? É nesse sentido. E acertaste em cheio, irmão Daniel. Por quê? Porque o paganismo é assim.
Trata-se da mesma personalidade ou da mesma pessoa, do mesmo Deus, aqui já é colocado com o D minúsculo, ok? Do mesmo Deus, mas em cada nação vai ter um nome diferente, ok? Em cada nação vai ter um nome diferente. Por exemplo, no cristianismo, no paganismo, tem, por exemplo, a Afrodite, que é a deusa da razão, e eles acabam acreditando que esta é uma deusa que deve manifestar-se de várias ordens. Maria, por exemplo. Maria, para Satanás, ele envergou tanto que colocou Maria, mãe de Jesus, como deusa. Como deusa. Mas esta aqui são princípios exatamente provenientes do paganismo, não do cristianismo, porque o cristianismo percebe, estamos a falar do cristianismo puro, bíblico, percebe que Maria, claro, foi uma mulher virtuosa e que merece o respeito que merece, mas nem por isso ela é deusa, ok? Nem por isso ela é deusa. Mas, para alguns é Maria, para outros Maria Madalena, para outros, por exemplo, para nós aqui em Angola, nós temos a Mamã Mushima. Ok? Mas a Mamã Mushima também é lá mais um bocadinho para o norte, ok? E nós para aqui para o sul, nós temos como é que chama? Temos aqui, por exemplo, os montes onde ela se manifesta, né? Se manifesta aqui com as devidas aspas, ou seja, onde os cristãos vão fazendo as suas peregrinações, né? E para ter que buscar o poder que vem desta deusa, né? Que é Maria, mas aqui uns chamam Maria de Fátima, ok? Outros ainda, Nossa Senhora da Paz, e ela vai ganhando muitos nomes em diferentes lugares. Na verdade, o carnaval também vai estar neste envelope aqui. Neste envelope. Está a peregrinar, mas no coração está lá Maria. Maria está a invocar, e por isso é que nós vamos notar que, por exemplo, as peregrinações que se fazem, Maria é o centro da adoração. Ela é colocada, por exemplo, numa viatura, e todo mundo vai seguindo atrás para ter que fazer uma procissão, em alusão a Maria, que é a padroeira, a deusa, que traz o poder, que liberta as pessoas e tudo mais. Alguns incluem aí os pedidos. Correto. E eu, por exemplo, louvo a Deus o Papa, por exemplo, que subiu, agora em lugar do Papa Francisco, ele descanonizou Maria como intercessora, Maria como deusa. E quase que o mundo cristão, católico, todo manifestou-se, né, por esta surpresa que o Papa Leão traz, em dizer que Maria não é deusa. Maria está morta e foi enterrada e está à espera também da ressurreição. Então, esta é uma verdade bíblica, sim, esta é a verdade do cristianismo, né, e que nós devemos abraçar. Então, mas essa verdade do Papa não é uma estratégia para... Ela até pode ser, mas ele acaba despertando uma verdade bíblica, que Maria está morta, claro, está à espera da ressurreição. Quando Jesus Cristo vier, então ele vai ressuscitar todos aqueles que creram na sua palavra. E Maria é uma destas. Pode ser um assunto para outro caso. Correto, podemos sim. Essa aqui deve ser uma estratégia para que os que saíram reconheçam que, afinal de contas, estamos na mesma linhagem de pensamento. Certíssimo, certíssimo. Então, é este princípio que nós devemos ter, é esta ideia que nós devemos ter, né, com relação à manifestação de Satanás em várias culturas. Por isso é que até a Bíblia também vai lhe atribuir vários nomes. A serpente, Satanás, o diabo, o dragão. Quer dizer, para a mesma pessoa, a Bíblia vai lhe atribuir vários nomes. Por quê? Porque tem muitas ações que ele vai exatamente desempenhar de forma negativa, e em vários contextos ele tem que assumir uma posição e a Bíblia lhe dá um nome. Então, provavelmente, imagina, também tem aí um nome que eles chamam. Claro, tem vários deuses. Quando eles invocam, ele se manifesta mesmo. E a religião, por exemplo, que não manifesta a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, e que na pessoa de Cristo é manifestado, ok? Porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, ok? E queira você ou não, mas Cristo, até o momento, né, é a pessoa, é o Deus mais falado no mundo todo. Ok? Mas falar do mundo todo. Agora, o budismo, o hinduísmo e tudo mais, tem as suas culturas de adoração, mas falha-se na adoração do Deus que criou os céus e a terra. Talvez, como Paulo diríamos, que esse budismo que você adora,
talvez seja o Cristo que você precisaria conhecer. Então eu lhe apresento a Cristo para que você possa adorar a Jesus Cristo e somente Jesus Cristo, né? Então, para estes também devem sim perceber que Satanás, ele apodera-se, porque o que Satanás na verdade quer é que você adore qualquer coisa mais menos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, Eu quero que você se distraia. corretamente. E nessa distração, e por causa de com a influência de muitas culturas, na qual muitos tiveram o prazer de lá nascer, né, nessas nações, infelizmente são pagãos, ok? Tem a cultura de adorar os deuses, a natureza e tudo mais. Há outros são panteístas e tudo mais. Então, a estes precisam conhecer o verdadeiro Deus. Dali é que Jesus Cristo vai dizer, este evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações, tribos e línguas. Então, o evangelho, o cristianismo, ele vai romper todas essas barreiras e as pessoas, graças a Deus, que apesar da cultura, mas estão a vir ao conhecimento do verdadeiro Deus, ok? E da verdadeira adoração. Então nós temos em várias culturas, né? Tanto os asiáticos, muitos daqueles que não acreditavam, os hindus, por exemplo, não acreditavam em Cristo, já estão a ser batizados, estão a receber o batismo porque reconhecem claramente que existe realmente um Deus criador dos céus e da terra. E este chama-se Cristo Jesus. E todos nós somos pecadores. E veja aqui uma verdade internacional. Uma verdade que rompe qualquer cultura. É que nós viemos do pó e do pó voltaremos. Existe um Criador e este Criador é Cristo. Estamos juntos? Então precisamos saber. Agora, perguntou exatamente a respeito do histórico do Carnaval. Vá ali para a Google, já agora. Vá ali para a Google e você vai saber. Podes colocar mesmo assim. Verdade ou histórico, escreva lá histórico sobre Carnaval. E eu, para a Enciclopédia Pública, aqui encontro o seguinte. Veja o que aqui eles escrevem a respeito do Carnaval. Aqui diz assim, o Carnaval é uma manifestação cultural de origem antiga, cujas raízes remontam às festividades pagãs da antiguidade. Interessante já, né? Na Roma Antiga, destacavam-se celebrações como as Saturnálias, é aquilo que nós falamos a princípio, e as Lupercais, caracterizadas por excessos, inversão temporais das hierarquias sociais, interessante isso, sublinho muito bem isso, e liberdade de costumes, elementos que mais tarde influenciaram o espírito carnavalesco. E isto, por exemplo, quem diz é Bakhtin, em 1987. É interessante. E diz assim, com o avanço do cristianismo, essas festividades foram progressivamente incorporadas ao calendário religioso europeu, passando a anteceder o período da Quaresma. A Quaresma é uma festa que chamam Semana Santa, que é da Igreja Católica Romana. Interessante. E veja que diz assim, o termo carnaval é geralmente associado à expressão latina carnevale, ou seja, a deusa carne, né? Indicando um momento de permissividade antes do jejum e da penitência cristã. Isso parece que desperta um bocadinho mais de atenção. E durante a Idade Média, o Carnaval consolidou-se como uma festa popular na Europa, sobretudo em países como a Itália, a França, a Espanha, assumindo formas variadas, como desfiles, uso de máscaras, sátiras sociais. Destaca-se, então, o Carnaval de Veneza, conhecido pelo requinte das máscaras e pelo simbolismo da liberdade social temporária. Com a expansão marítima europeia, o Carnaval foi levado para a América, onde adquiriu novas expressões culturais. Então, Satanás já estava a evoluir, a expandir o seu negócio. E este negócio, infelizmente, também veio para aqui, para a África. Prontos? E aqui diz, no Brasil, a festa incorporou influências africanas e indígenas, resultando em manifestações próprias como o samba, os blocos, aquilo que nós dissemos, de rua, e os desfiles das escolas de samba, tornando-se um dos maiores eventos culturais do mundo. Bem, tal conforme se diz, o mundo todo em carnaval, parece que já não há ordem. Tudo fica numa desordem. Bem... E será que, já que o irmão Basílio fez aí a abordagem de que é uma festa pagã, certo? E correto. Acredito que também já estás neste ponto. Será que toda uma festa de gênero invoca-se um poder sobrenatural? Certo? Invoca-se um poder sobrenatural. Está acontecendo muita coisa aí. Na verdade, conforme nós conseguimos notar, que o carnaval aparece em pessoas nuas, não são proibidas,
pessoas embriagadas não são proibidas. E digo mais, ali, por exemplo, daqueles que já têm costume de fazer as práticas do diabo, né? As práticas diabólicas, aproveitam-se exatamente a fazer os seus rituais, né? A manifestação dos seus rituais, claro, nessas festas. E isso traz consequências terríveis. E uma das consequências, eu gostaria aqui, por exemplo, ler algo que eu estava a ler na literatura de Minayo 2006, algo muito importante. Ele vai dizer assim: uma das principais influências negativas é o aumento do consumo excessivo de álcool e drogas, frequentemente associado a comportamentos de risco, violência e acidentes. Durante o período carnavalesco, registram-se maiores índices de conflitos interpessoais. Sim, de facto. Discórdias, ou seja, desordens públicas e problemas de saúde, né? Sobrecarregando os serviços públicos. Claro, os governos têm que fazer, lógico, quer dizer que são os permissivos, têm que fazer agora as ginásticas para ter que acudir a essas situações. A segurança tem que estar em alerta, os hospitais têm que estar em alertas, todo mundo tem que estar em alerta porque ali acontece todo tipo de desordem. Não é? E este já é uma das influências negativas que o Carnaval traz. E veja que não só ele escreveu, mas Araújo, 2003, também escreve. Com relação, eu pego aqui esta nota, e é muito importante, eu corroboro com esta ideia. Ele diz o seguinte: há ainda impactos negativos no âmbito educacional e laboral, uma vez que o prolongamento das festividades pode reduzir a produtividade, aumentar o absentismo escolar e profissional e prejudicar o rendimento acadêmico e econômico, porque gasta-se montões de dinheiros, ok? Os governos gastam montões de dinheiros para poder ter que, né, financiar e injetar numa festividade que é de decadência moral. Eu não consigo às vezes perceber até que ponto, por exemplo, os dirigentes no mundo todo conseguem perceber que o mundo está com fome. Né? E aqui a fome, as doenças, são as notas tônicas que os governos hoje não mostram-se preocupantes. Mas também é inconcebível a ideia de que os governos sentam para ter que programar carnavais no mundo todo, nas cidades todas. E esses carnavais são até premiados. Algo que vai tirar, por exemplo, o tempo de escolaridade, tal conforme refere aqui Araújo, né? Quando escreve sobre a educação, ele vai trazer, né, esta ideia de que os governos poderiam ter que repensar um bocadinho mais. E veja que, para nós, cá em Angola, só vamos retornar às nossas atividades laborais e acadêmicas a partir da próxima quarta-feira, ok? E que veja que fica-se muito tempo a ter que se trabalhar nisso. As crianças são retiradas, por exemplo, das escolas para ter que ensaiar carnaval. E é uma aberração hoje, né? E permitam aqui que eu diga, mas é mesmo uma aberração. Quando as escolas obrigam, e eu aqui coloco mesmo com todas as letras, obrigam, isso aqui até é descabido, obrigam as crianças a terem que dançar carnaval. E mesmo às vezes, quando as crianças levam algum justificativo que por causa da sua fé religiosa, e aqui chama-se a razão, por exemplo, da Constituição, e que a nossa Constituição angolana, por exemplo, de forma particular, não sei a realidade dos outros países, mas de forma particular aqui, a questão da objeção de consciência, a liberdade de culto e adoração, né, é um direito que é assistido pela Constituição de Angola. Né? E nós aqui temos muitas instituições estatais e privadas a terem que desrespeitar claramente esses princípios que são direitos fundamentais, e nos direitos fundamentais não há abertura, é um direito indisponível, ok? E que não há negociação, não há negociação, só quando, talvez, quando se fala, por exemplo, de direitos fundamentais, só quando há situações de sítio e tudo mais. Então, essas instituições, por exemplo, que passam nesses princípios, nesses direitos fundamentais, deveriam ser chamados para ter que serem responsabilizados. Sim, deveriam ser responsabilizados. Porque imagina que uma criança é penalizada em Angola, né? Eu não estou a me colocar em assuntos triviais políticos, mas gostaria aqui de chamar a atenção porque esta é uma questão que leva à imoralidade.
leva a insucessos de aprendizado. O tempo que se perde é muito para que a criança pudesse então ter que desenvolver, né, fazer mais pesquisas que podiam, por exemplo, ajudar o país a crescer, a família a crescer, a sociedade a crescer. Não, tem que se envolver em coisas que não têm e não dão valor talvez nenhum. Aqui com as devidas aspas, né? Então, a cultura sim, nós somos a favor da cultura, mas os governos a nível do mundo todo deveriam ter que permitir culturas que não desvirtualizam a situação moral. Né? A decadência moral hoje está muito visível. E imagine que os governos hoje, é um contrassenso aqui que eu consigo a fazer uma pesquisa um bocadinho mais aturada, consegui perceber. É um contrassenso hoje, né? E preste muito bem atenção, é um contrassenso hoje, os governos a terem que lutar por valores morais, resgate dos valores morais, quando permitem, por exemplo, as questões do carnaval sem restringirem aqui esses excessos todos. Não é? Estes excessos todos. E veja que esta desvirtualização da sociedade vai de geração a geração, irmão Daniel. Então, há que se colocar, por exemplo, um ponto de observação a este. E eu, por exemplo, privilegio a todos aqueles governos que não aceitam a realização do carnaval em sentido nenhum no seu país, né? Está mais que claro e está melhor nesta medida. Então, até porque existem várias formas de promover a cultura, não só essas festas aí. Pois. E veja que, por exemplo, Bakhtin, ele escreve o seguinte: por fim, ou seja, a sociedade observa-se, ou seja, na sociedade observa-se o enfraquecimento de valores éticos e sociais quando o espírito de liberdade, né, carnavalesco, é interpretado como permissão para práticas ilegais ou moralmente reprováveis, né, afastando-se do seu significado cultural original. Então, a cultura sim, mas a desvirtualização moral não poderia ter espaço. E veja como é que Deus, por exemplo, vai trazer esta situação. Bem, já que se fala de festas da carne, não carne, e o cristão, o irmão Daniel fez uma pergunta muito interessante que eu disse que podia ter que responder, e os princípios são esses. Primeiro, o carnaval, ele é definido como festas do mundo ou festa cristã? Bem, se são mundanas, festas mundanas, não provém de Deus. Então, qual é o princípio que você já pode ter para que o cristão não esteja no carnaval? Simples. Vá lá para a Bíblia em Tiago capítulo 4, versos 4. Primeiro princípio que Deus vai dar é este aqui. Tiago capítulo 4. O livro de Tiago está depois de Hebreu e é um livro muito conhecido no Novo Testamento. Vá ali para o livro de Tiago, se não conseguir encontrar rapidamente, vai para o índice e vai anotando ali o livro, Tiago lá no Novo Testamento, e você vai encontrar o Tiago depois do livro de Hebreus. Tiago capítulo 4, versos 4. Bem, se o carnaval é festa mundana, logo só vai ali aqueles que são chamados mundanos. O cristão não poderia, então, estar ali. Repito, se o carnaval é chamado como festa mundana, o cristão não deve participar em carnaval. Tudo por quê? Vamos para o princípio bíblico. E eu já disse e repito, palavra carnaval a gente não encontra na Bíblia. Na Bíblia vamos encontrar princípios que nos advertem para que nós não possamos participar em festividades semelhantes a estas. Ok? Então, vamos dar uma volta na Bíblia. Tiago capítulo 4, versos 4 aqui diz o seguinte: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Logo, para você que está a se preparar para ir para o carnaval, saiba já que se você for cristão e vai à igreja, você está exatamente na dança do carnaval, você está exatamente a dizer a tua participação. E eu aqui não tenho como vos ludibriar, não tenho como embelezar este português. Não tenho como. Não, a Bíblia não me dá muita abertura para ter que ludibriar, embelezar. Não. Amigo, a tua participação ativa, direta ou indireta no carnaval, você está a manifestar-se que você é um verdadeiro inimigo de Deus. E veja, que você até pode ser perigoso andar contigo. Porque você está a assinar inimizade contra o Deus Criador dos céus e da terra. Algo muito perigoso. Quem é que se coloca como inimigo de Deus e permanece de pé? Ninguém. Né? Vamos lá para Gálatas. Veja que se carnaval é festa da carne e é manifestação sem regras, é excesso em todos os sentidos, tudo quanto é ilegal é permitido, veja o que Deus vai dizer. Veja outro princípio. Primeiro princípio, lembre-se. Todo aquele que quer?
Hã? Ok, é mesmo isso que você leu. Em Tiago capítulo 4, verso 4, né? Então, primeiro princípio, lembre-se. Todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Gálatas. Vá lá para o livro de Gálatas. O livro de Gálatas também é um livro conhecido muito bem, que está antes de Efésios, e é o livro que está depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 5, versos 19. Veja como é que Deus vai trazer a situação do carnaval, que é a festa da carne sem regras. E a partir do verso 19 leio, diz o seguinte: porque as obras da carne, do carnaval, se quisermos colocar, são manifestas, as quais são prostituição, e no carnaval muita gente aproveita a prostituir-se, porque não há regras, e tudo vale. E por isso é que as pessoas andam já nuas. Eu não sei se é para facilitar a prostituição ou o quê, mas pronto, é assim que isso acontece, infelizmente. E com a aberração de que muitos que vão para a igreja também encontram-se nesses lugares. Infelizmente. Bem, e veja, impureza. E a impureza aqui no carnaval é essa definição bem clara. E você não precisa procurar, porque a impureza você basta só olhar, tem impureza. Olha aqui à direita, tem impureza. Olha atrás, tem impureza. Olha para baixo, tem impureza. Olha para cima, tem impureza. Então o carnaval é impureza. A lascívia é algo que se manifesta assim claramente no carnaval. E veja que aqui talvez o apóstolo estava a descrever tudo quanto é o carnaval. E continuando, a idolatria. E a idolatria, nós sabemos que ali muitos, por exemplo, vão fazer manifestações a Satanás. Vão fazer adorações aos seus deuses. Muitos vão trazer as suas culturas de casa e até aqueles, por exemplo, que se lavam nos quimbandeiros, lavam-se nos feiticeiros e tudo mais, até os próprios feiticeiros, virão ali fazendo a manifestação dos seus feitiços, as suas magias e tudo mais. Isso tudo é idolatria. Por quê? Porque o segundo mandamento e o primeiro mandamento nos proíbem tais práticas. Feitiçarias, tal conforme nós já dissemos. Inimizades, tal conforme o autor que nós acabamos de ler, disse que vai existir muita confusão. Né? Essas inimizades são manifestadas em confusões. Ontem foram para o carnaval amigos, hoje já são inimigos. Por quê? Porque Satanás é que estava a reger o jogo ali no carnaval. Continuando, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse Paulo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora você está recordado que o primeiro princípio puxa o outro. Se você é inimigo de Deus, claro, você não vai para o céu. E Paulo aqui vai reforçar que todas as coisas que se praticam no carnaval e que são essas aqui que estão caracterizadas, que Paulo vai dizer que essas são as festividades da carne, que nós já vimos que o carnaval significa a festa da carne. Ok? E são essas aqui. E Paulo está a dizer, infelizmente, vos declaro, meus irmãos, vocês não vão para o céu. Todos que participam e festejam o carnaval. Não vão para o céu. A menos que se arrependam e deixam essas práticas. Não vão para o céu. Não tem como prosperar nisso espiritualmente. Infelizmente. 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 Eu não sei qual é o líder religioso que será, por exemplo, capaz de receber um convite para ir participar também. Assim mesmo sentou na tribuna, na tribuna de júri, na tribuna do carnaval. Líder religioso? Nunca e jamais. Nunca e jamais. Líder religioso sentado numa tribuna de carnaval? Nunca, a menos que este já esteja corrompido. A menos que este, de acordo com a luz bíblica, já esteja aqui corrompido. E veja que Paulo ainda vai trabalhar um bocadinho mais. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 12. E aqui diz que Romanos capítulo 12, verso 1 é um capítulo que, na verdade, traz consigo instruções muito boas. O segundo princípio que nós pegamos lá é que tudo o quanto tem a ver com manifestações carnais devem ser evitados. De acordo com Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Que nós já lemos, ok? Sob pena de nós irmos para onde? Para o inferno, perdemos a vida eterna. O segundo princípio, ou seja, o terceiro princípio, diz assim Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o terceiro princípio? É que Deus não aceita que o nosso corpo seja manifestado em qualquer situação. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um cristão tem que andar nu, tem que andar pintado, torta à direita, com nome de deuses estranhos. Logo, este não está a praticar uma renovação. Mas por isso é que Paulo vai dizer que rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o nosso culto racional. E devemos transformar o nosso século para que o cristão seja mesmo cristão com uma identidade cristã. Terceiro princípio, lembre-se. Devemos apresentar o nosso corpo a quem? Como sacrifício vivo e agradável a quem? A Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Este é um princípio inviolável. Não dá. Imagina que o mesmo corpo que eu sirvo com ele a Deus é o mesmo corpo que eu tenho que servir com ele a Satanás. É impossível servir a dois senhores. Ou tens que agradar um e desprestigiar o outro, ou desagradar um e prestigiar o outro. Assim sucessivamente. O irmão conseguiu perceber? Agora vai lá para o outro princípio. O outro princípio está descrito em 1 Coríntios capítulo 10, versos 31. É interessante, irmão Daniel, né? E aqui não sei quantos minutos nós temos mais aí. Temos mais 5 minutos. 5 minutinhos já? Opa! Bem, aqui nós temos então 1 Coríntios capítulo 10, né? Capítulo 10, a partir do versos 31. Aqui diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Significa que nós devemos fazer as coisas tudo para a glória de Deus. Então, este princípio deve reger a nossa vida. Ok? Tudo quanto eu devo fazer só tem que ser para a honra e glória de Deus. E eu pergunto, ali no carnaval dá para fazer oração? Será que abrem também com oração? Assim, no carnaval, antes de começar a atividade do carnaval, alguém, ou o maestro, ou qualquer coisa assim, as entidades que ali estão, né? Oram e dizem assim: vamos orar, vamos nos colocar todos de joelho, vamos orar para podermos agradecer a Deus por intermédio do dia do carnaval. Funciona? Não. Tudo que não dá para chamar a presença de Deus é contra Deus. Conseguiu perceber? Ele já se fez um ritual antes da festa, certo? Pois! E esses rituais antes da festa, eles são manifestados e são claros. E as pessoas percebem isso aqui. E são adoração de deuses. E eu lhes digo já, e vamos já para lá, daqui a nada. Temos poucos minutinhos. Mas em 1 de Pedro, capítulo 4, versos 3 a 4, né? Ali está o quarto princípio, né? O quarto ou o quinto? Agora. Bem, 1 de Pedro está lá no finalzinho, e estamos aqui a correr agora com o tempo. Ok? 1 de Pedro, desculpam. 1 de Pedro, ok? Capítulo 4, versos 3. E aqui diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, que são as vontades dos pagãos, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não corredes com eles, né? No mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. E nós hoje somos chamados com patetas porque não participamos disso. Isso nem nos interessa muito. Por quê? Porque aqui Paulo descreve um outro princípio de que nós devemos evitar tudo o quanto é estranho à consciência de um cristão. Tudo o quanto é estranho ao cristianismo. Devemos evitar. E eles vão achar que nós somos também estranhos porque nós estamos a participar das mesmas atividades que eles adoram os seus deuses. Estão a perceber? Bem, é isso que Deus vai nos dizer. E em 1 de João, capítulo 2, versos 15 a 16, ali você depois pode pegar. Mas a nota importante, que aqui eu termino, é claramente o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Em 1 Coríntios. Esta atividade do carnaval, nós já dissemos aqui que é uma festa pagã e que significa manifestação da carne, ou seja, a festividade da carne. Tudo quanto é carnal é manifestado nessas festividades. E é de origem pagã. E se é de origem pagã, não tem nada a ver com Deus. Logo, Deus quer que os seus adoradores adoram a Ele em espírito e em verdade. E a questão, por exemplo, de ter que fazer, tal conforme o irmão Daniel disse, fazem rituais demoníacos, rituais pagãos, vários rituais que se não se proíbe nada, claro que tudo vale, né? Se tudo vale, então os aproveitamentos de Satanás ali também valem. E essas pessoas, né, que têm este comportamento acabam então dedicando esta festividade a Satanás. E olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios,
capítulo 10, versos 20. Em questões de servir aos dois senhores. Olha o que é que ele vai dizer. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, porque esta é uma festa de adoração, carnaval, ao deus pagão, a Saturnália, e Saturnália era o deus Saturno, que é deus pagão, ok? Então, o carnaval é uma manifestação de adoração. Se você não sabia, passa a saber. Por isso é que o cristão não vai com exatidão na festa do carnaval, porque faz-se manifestação de adoração ao deus Saturno, ou ao deus que desenfreia a moralidade e coloca tudo quanto é imoral no coração das pessoas. Por isso é que as pessoas, quando vão para as festas do carnaval, vão lá pior, ou seja, vão lá conforme estão, que já estão mal, e saem lá pior do que quando foram, ok? Porque acabaram sendo influenciados e bombardeados com muitas coisas imorais, ok? E repito, versos 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, disse Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amigos, o assunto é muito sério. Se você é cristão, eu faço um apelo assim. E não importa qual seja a dimensão da obrigatoriedade que existe por parte das pessoas que não creem em Deus, porque eu acho que as pessoas que obrigam as pessoas a terem que dançar carnaval não creem em Deus e não são cristãos, porque é impossível um cristão devoto que estuda a palavra de Deus exigir, obrigar que as pessoas dancem a alguma coisa, ou seja, participem de alguma festividade para adoração a um Deus, senão o Deus criador dos céus e da terra, ou a Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meu amigo, tome a sua decisão. E você que é cristão, já não vai à festividade do carnaval. E se tiveres que ir, pense muito bem em colocar-se como inimigo de Deus. Agora parece que tudo está normal. Mas tal conforme diz Malaquias capítulo 3, os últimos versos, quando Jesus voltar, veremos quem serve a Deus e quem não serve. Que o Senhor te abençoe grandemente. Tome bem a sua decisão. Falou-se tudo sobre o carnaval, mas eu queria fazer sim uma pergunta, não podemos sair daqui, não é certo? Pois é. O mandamento diz que honrar pai e mãe se prolonga os 6 dias na casa. Quinto mandamento da lei de Deus. Pois. E aqui, podemos considerar os nossos ancestrais como deuses, para que quando morrem, podemos pedir alguma coisa a eles, eles podem nos responder, certo? Esse aqui é um assunto que podia ser assim para uma outra ocasião, mas eu gostaria assim de aproveitar. Os que morreram já não sabem absolutamente nada. E eu posso lhe responder com a Bíblia Sagrada, né? Em Jó, por exemplo, capítulo 10. E eu acho que você pode ir lá em Jó, só para tu notares, e você pode fazer uma combinação perfeita com Eclesiastes, capítulo 9, e eu vou já para lá, né? E pode pegar aí a tua Bíblia, uma pergunta que o irmão faz, e é muito boa esta pergunta. Essa pergunta não é minha. Pois, ok? É de alguns seguidores. Oh, ok. Então já podemos responder com segurança. Exato. Será que os nossos ancestrais podem fazer alguma coisa em detrimento de nós que estamos vivos? Eu respondo com toda a segurança. Nunca e jamais. O pai e a mãe morreram. Estão a descansar? Estão. E viraram o quê? Viraram pó. Estão à espera da ressurreição. Jesus disse em João capítulo 11, verso 25, leia a Bíblia. Aí diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei, viverá. E Jesus dá a certeza quando ressuscita Lázaro, ressuscita a menina de 12 anos, ressuscita Moisés, ok? A estes Deus dá a primazia. E veja que em Mateus capítulo 27, Deus também traz como exemplo aqueles que quando Jesus disse estava consumado, né? Deus os chamou pelos nomes e foram ressurretos como exemplo, como primícias, para podermos crer que Jesus irá ressuscitar a todos que creram nele. Okay? Eles estão a descansar? Estão. Tal conforme Paulo diz que a tumba do patriarca Davi e José e todos mais, até Abraão, estão todos aqui na terra, estão à espera da ressurreição. Então, para quem faz esse tipo de pedido, correto, se tiver resposta, não é dos ancestrais. É de Satanás. Quando você, por exemplo, pede à tua mãe para que te proteja, que já morreu, peça ao seu avô para que te proteja, isso aqui são manifestações de Satanás. E eu lhes mostro que Deus proíbe esta situação. E, aliás, a Bíblia vai dizer assim, consultarão os assuntos dos vivos aos mortos, né? Não é possível, ok? Os mortos não podem saber nada que vai debaixo
do sol. Morreu, a consciência foi. E veja como é que Deus vai dizer que o pai nem a mãe podem saber onde você está. E eles nunca mais voltam a casa. Nem o avô, nem o tio, nem o sobrinho, nem o filho. Né? Eles não te podem mais proteger. A única pessoa que te pode proteger é Jesus, que morreu e ressurgiu dos mortos. E hoje está sentado à direita de Deus Pai a nos guardar. Este sim tem poder. Tem poder. Acredita, ele tem poder para te guardar. Okay? Então não creia em espíritos. Okay? São espíritos demônios. Está lá escrito em Apocalipse capítulo 16, versos 3. São espíritos demônios. Não tem nada a ver. Não tem mesmo nada a ver. Agora vejam. O versos 10, por exemplo, do capítulo 7 de Jó, aqui diz o seguinte. Leia o primeiro verso 9 e o verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Versos 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Significa que a sua consciência já não lembra absolutamente nada. Agora vai lá para Eclesiastes, né? E o nosso amiguinho ali talvez terá toda a resposta que precisa. Eclesiastes capítulo 9, versos 5, aqui diz o seguinte. Fazendo uma combinação perfeita lá com Jó capítulo 7, versos 9 e 10, né? Veja, a Bíblia não se contradiz. Deus vai dizer o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, né? E verso 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, meu amigo, minha amiga, gostaria de lhe dizer com todo o prazer, você que está ali do outro lado, que as nossas petições, antes, pelo contrário, devem ser feitas a Deus. O Senhor Jesus diz que peçam tudo em meu nome e farei. Ok? Eu sou o vosso Senhor. E o salmista vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? E ainda que as assolações, e eu acho que aqui trata-se de ansiedades, e as ansiedades primeiras de Pedro, capítulo 5, eu penso que no verso 7, aqui diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então quem nos cuida é Deus, não são os nossos ancestrais. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tomem por escudo essas palavras, porque elas servirão de salvação para vocês. Creiam naquele que disse: nenhum dentre os mortos tem parte no mundo dos vivos. Falou-se tudo e fiz essa pergunta porque é a pergunta de alguns seguidores e também tem outras questões, são tantas. São tantas questões à volta desse assunto, até porque dizem que o que é diabólico é isso aqui, o que o colono trouxe para nós, o que é diabólico é do branco, o nosso. Não. E aí, então, se calhar são assuntos que poderemos debater em outro momento. Mas deixa aqui a sua opinião sobre a resposta que você mereceu, né? Se mereceu mesmo, ainda tem mais uma dúvida, e teremos o privilégio de voltar a responder. Eu agradeço mais uma vez o irmão Basílio, é sempre um prazer. Nós agradecemos, irmão Daniel, dizer que nós estaremos sempre disponíveis, sempre que nos convidarem estaremos aqui, e também você que está ali, sinta-se saudado por nós, que o Senhor lhe abençoe grandemente, até o próximo momento. E na língua onde você estiver, sinta-se saudado por Jesus Cristo nosso Senhor, e que Ele te conceda paz, e que você coloque sobre Ele todo o teu fardo, todas as tuas preocupações. Eu tenho a fé, tenho a certeza de que este Deus a quem eu sirvo, o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dará respostas para que você viva em paz e em tranquilidade até que Ele volte.